doença que divide o mundo da pessoa ao meio, a angústia que mora dentro e o perigo que vive lá fora. Eu não queria aceitar a hipótese de eu estar com algum problema, não aceitava. Marco Antônio Fronteira, 57 anos, médico. A depressão chegou ainda na juventude. Ao contrário do que pensamos, nem sempre um cenário desolador é o berço da doença. No caso dele, tinha acabado de se formar, era tenente do Exército. Foram mais de 10 anos convivendo, sobrevivendo com a depressão. Uma dor tão intensa que Marco resolveu mudar a vida radicalmente, ter fé na melhora. Depressão é coisa do passado, né? A minha luta agora é totalmente diferente, é para ajudar as pessoas. Diante dos olhos, a vida passa por um quadrado estreito. É assim que Roberto Carlos tem assistido o vai e vem das ruas, os dias andarem devagar. As doenças que afetam a mente maltratam o corpo e a alma. Isso porque costumam caminhar de mãos dadas com a desinformação, com preconceito. A frase que o deprimido mais escuta é falar assim: isso é frescura, isso é manha. Roberto Carlos, 39 anos, casado, pai de 4 filhos, cobrador de ônibus. Desde 2012, afastado do trabalho. No caso dele, a depressão se tornou incapacitante. Uma sombra que rapidamente foi tirando as cores e os contornos da vida. Por conta das crises intensas e frequentes, há mais de 6 meses, o Roberto já não sai de casa. Passa a maior parte do tempo assim, no quarto, na cama. A esposa e os filhos se revezam para não deixá-lo sozinho. Além do sofrimento, a doença tem adiado e muito o retorno ao trabalho, o que tem comprometido a renda da família inteira. 2 dos 4 filhos já tiveram que deixar a escola para ajudar nas despesas, já que a Vânia não pode passar tanto tempo assim fora de casa. Antes eu falava assim, né, que quando eu via na televisão, eu falava assim, depressão deve ser coisa para rico, que não precisa sair dentro de casa, tem empregado, tem... Eu falo, pobre não pode ter depressão. O que eu preciso é de um tratamento assim, mais firme, que eu fique internado, para que eu possa ter minha vida de volta, para mim poder ser o que eu era, porque eu não sou desse jeito. Nem sempre a depressão se manifesta como uma tristeza profunda. Pode aparecer também como irritação, indisposição e falta de interesse por coisas simples da vida. Duração e intensidade também podem diferenciar uma tristeza normal da depressão, que é incapacitante. Com diagnóstico e tratamento corretos, cerca de 80% dos pacientes vão apresentar melhora em aproximadamente 1 mês. Mas para uma pequena parcela, a doença permanece implacável. É a depressão resistente. Eu tenho tristeza persistente, eu tenho ideação suicida. Isso é simplesmente uma expressão dos circuitos cerebrais que são responsáveis pelo processamento das emoções. Esses circuitos estão funcionando de uma maneira inadequada. Durante nossa reportagem, Roberto Carlos pediu ajuda e tomou uma decisão corajosa. Por vontade própria, se internou nessa clínica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Acompanhamos o cobrador durante a internação, onde foi atendido por médicos e psicólogos. Ele vai passar por terapeuta, vamos trabalhar a parte de esportes e de alimentação desse paciente, para que esse paciente retorne ao convívio em sociedade. Por várias vezes, Roberto Carlos pensou em desistir. O pensamento nesse momento é: se eu continuo doente na minha casa, ou se eu continuo no tratamento aqui na clínica, entendeu? Numa fase ainda bem difícil, antes de deixar a clínica nesse fim de semana, Roberto pediu para ver a família, os filhos. Eita, cadê o abraço do pai? Beijo do pai. Pai, dá aquele abraço forte. Um encontro diferente dos que viveram nos últimos meses.
repleto de sentimento, o que desperta a esperança de que logo ali, no futuro, tudo possa ser como antes. Felicidade é eu poder andar como qualquer ser humano, poder ter o direito de ir, vir, e não viver trancado como um passarinho na gaiola. Olá, bom dia. Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito a sua família. Eu quero deixar o nosso SOS, o 048 3216 6162 à sua disposição, acompanhando essa matéria agora, a dor das pessoas. E quando nós estamos evangelizando, meu amigo, tanto nos morros, como também nos palácios, a depressão está ali presente nos dois lugares. Existem pessoas agora me assistindo, trancada em uma casa que tem tudo. Você tem tudo, você não tem, assim, não tem te faltado nada. Mas aqui dentro você tem uma tristeza, você tem uma dor na sua alma, você tem uma aflição, um médico. A senhora, o senhor, você assistiu agora o depoimento de um médico que tinha depressão e também de um cobrador de ônibus, um trabalhador, uma simples profissão. Mas que difícil no dia a dia, complicado no dia a dia, também com depressão. O que fazer? O que eu tenho que fazer para me livrar disso? Você precisa, a depressão é aquela dor na alma, você precisa estar próximo, se voltar daquele que só ele pode cuidar da alma, o autor da vida, o nosso Senhor. Quando você vem segunda-feira, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quando você começa a obedecer, quando você começa a praticar o que está escrito na Bíblia, você percebe aquele cuidado, aquela atenção com a sua alma. Você sai daqui segunda-feira, você já vai trabalhar mais animado. Você já começa a ver os problemas pequenos e a sua fé é grande. Quando você sai daqui segunda-feira, que você busca, que você fala com Deus, você passa a olhar um mundo diferente. As coisas que outrora tiravam a sua paz, você passa a acreditar que você pode vencer. Meu amigo e minha amiga, você que tem depressão, você que todos os dias tem pensado em tirar a sua vida, não faça isso. Essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa opressão, isso vai acabar. Você vai dar a volta por cima. E não espera nem chegar segunda-feira. Hoje ainda você pode estar conosco. Estamos de plantão aqui. Você vai estar conosco. Você vai chegar aqui, você vai pisar aqui hoje. Os horários hoje, sexta-feira, são diferentes. Hoje vai ser às 9, às 15 e às 19. Você pode estar aqui hoje, nem espera chegar segunda-feira. Vem hoje lutar. Vem hoje buscar a Deus. E segunda-feira você vai vir para prosperar. Essa é a minha vontade. Isso tem como provar que vai dar certo, que pode acontecer? Eu vou pedir para colocar a história desse homem aqui, ó. Esse vencedor aqui. Você vai assistir o depoimento dele. Ele fez uma aliança com Deus, mudou a vida e hoje ele está aqui contando. O que ele está falando hoje, um dia você também pode falar. Assista o depoimento e eu já volto. Meu nome é Carlos Augusto, tenho 39 anos, sou empresário e a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Eu cheguei na Igreja Universal logo depois do início da pandemia. Eu tinha um restaurante que tinha mais de 10 funcionários, eu tive que fechar no início da pandemia. Eu tinha uma construtora que estava começando, tive que dispensar todos os funcionários e isso com a incerteza daquele momento, daquela enxurrada de notícias sobre a pandemia que traziam desânimo, me veio uma ansiedade. Eu comecei a beber muito naquela época, eu bebia todos os dias. O restaurante que eu tinha, como estava fechado, eu ia para lá todo dia e virava à noite bebendo, cachaça, cerveja, tudo, porque naquele momento, eu não sabia como é que ia fazer, com o restaurante fechado, com a construtora fechada, aquela incerteza de como seria para pagar as contas. Me veio uma ansiedade muito forte e naquele momento eu lembrei
Eu já conhecia a igreja de anos atrás, eu lembrei da igreja, comecei a escutar a programação da Igreja Universal no rádio, e aí, naquela época, eu vim para a igreja e comecei a frequentar o congresso. E em pouco tempo, aquele restaurante que me dava trabalho, que estava fechado, eu anunciei ele para venda, não tinha perspectiva de vender ele. Em prazo de 15, 20 dias eu vendi o restaurante, já apareceu obra logo de imediato, e aí eu já voltei a trabalhar. Logo de imediato eu peguei uma obra grande, já apareceu uma segunda. Naquele período de agosto até dezembro eu fechei 4 contratos grandes, e ali as coisas começaram a dar certo. Eu que vivia de aluguel, morei por 20 anos de aluguel, a minha mãe também morava de aluguel. Eu logo comecei a construir uma casa para ela, terminei uma casa muito boa, que ela vale perto de R$1 milhão. Nunca mais eu fiquei parado. E todo o propósito que eu cumpro, que eu sendo fiel a Deus, Deus tem me abençoado com projetos. No meu escritório lá sempre está aparecendo novos projetos, laudos, esse tipo de serviço da área de engenharia. Está sempre aparecendo. Eu que sou engenheiro civil, nunca mais fiquei parado. Esse ano eu conquistei minha casa, depois de 20 anos pagando aluguel, conquistei minha casa própria. Minha casa ela vale aí mais de R$1 milhão, entendeu? Tem uma casa muito boa, um carro muito bom, entendeu? Uma caminhonete nova. Em tudo que eu faço, Deus tem me abençoado. E o melhor de tudo é a paz, a certeza, o Espírito Santo. Vem dificuldade, vem problema e tudo, mas a paz ninguém me tira. Eu tenho paz, tranquilidade, dentro da minha casa tem paz, entendeu? Com a minha esposa, com a minha filha, eu tenho um lar abençoado, eu tenho uma aliança com Deus. O que Deus fez na vida desse vencedor do congresso, Ele também pode fazer na sua vida. Começa agora o primeiro contato, envie uma mensagem pelo nosso SOS, o 3216-6162, que é o 048, isso é para todo o estado de Santa Catarina. Você está sofrendo, está angustiado, está cheio de dívidas, perdeu tudo, está passando por um momento difícil, você vai sair dessa, você vai dar a volta por cima. Um dia você vai estar aqui dando o seu testemunho. Eu quero agora colocar um depoimento com a nossa repórter. Acompanhe essa história de traficante, de uma pessoa usada pelo mal, hoje uma empresária de sucesso. Vamos assistir o depoimento, daqui a pouco eu volto. Hoje nós vamos conhecer a história da Michele. Ela que viveu num contexto de criminalidade e por pouco, muito pouco, não perdeu a vida. Ela conseguiu sair desse meio ruim e conseguiu dar a volta por cima, mas ela vai contar em detalhes pra gente todos os problemas que ela enfrentou e as dificuldades até se chegar num patamar elevado. Me conta como foi, Michele. Então, eu traficava, vendia droga e vivi uma vida totalmente miserável, com depressão. Tentei o suicídio por 3 vezes, eu era alcoólatra, de passar semanas fora de casa, e quando eu não tinha dinheiro para mim ter aquela ação de beber, eu chegava a beber até perfume também, então eu tinha uma vida totalmente destruída. Tentei o suicídio por 3 vezes e eu era desacreditada pela sociedade, ninguém acreditava em mim, minha família, ninguém acreditava que um dia eu poderia mudar. E vivi uma vida destruída mesmo, vida financeira totalmente destruída, sem nada na vida. Michele, o que foi que te levou a frequentar esse mundo tenebroso do tráfico? Amizade que realmente foi assim um pivô da minha destruição. Eu conheci um rapaz na época, que ele era traficante, ele era o chefe do tráfico, e foi lá que eu aprendi a traficar. Eu mexia também com dinheiro falso, cheques falsos, eu mexia com toda a área do crime também. Por pouco você ficou de cara, de frente com a morte. Me fala como foi. Foi. Uma vez eu me lembro que eu fui para uma boate
E lá eu briguei com uma moça, eu fui lá, briguei com ela, fui lá tirar essa citação dela, e logo em seguida veio 10 pessoas e me bateram. Me bateram mesmo, me machucaram toda. Eu só me lembro que o segurança me pegou e me tirou do meio daquela roda que eu estava apanhando, e eu só me lembro que eu já parei lá fora da boate. E quando foi o momento em que você pensou, chega, vou dar um basta nisso? Qual foi o momento em que você se viu assim que estava no fundo do poço? Foi quando eu tentei o suicídio. E eu tentei e não consegui a minha morte. Eu ficava me questionando por que eu não tinha morrido ainda, por que eu estava naquela vida que eu estava vivendo, porque eu tinha uma família que tinha de tudo, que eu não precisava viver naquela vida do crime. E um dia eu me perguntei se Deus, se realmente ele me amava, ou eu pedi para Deus uma chance, não queria mudar de vida. E quando foi que tudo mudou? Quando foi que você conseguiu receber a direção certa, que mudou tudo? Começou tudo pelo congresso, né? Então, eu comecei a ter a direção, porque eu não sabia fazer nada, eu sabia só vender droga e mais nada. Então, eu fui recebendo a direção, eu queria sair da vida do crime. Aí, eu comecei a trabalhar de diarista, trabalhei de diarista um bom tempo. Aí, de diarista, eu comecei a pegar, assim, relógio para vender, perfume, pegava minha bicicleta e começava a vender em porta. E eu sempre falando para Deus, meu Deus, eu quero mudar de vida, o Senhor mesmo, meu Pai, o Senhor tem que mudar a minha vida. E indo por toda segunda-feira, firme e forte, recebendo a direção de como vencer, de como conquistar, e foi aí que a minha vida foi mudando. Quais foram as suas conquistas depois desse período, Michele? Então, a minha conquista maior foi a minha casa, porque eu morava numa casa que chovia mais dentro do que fora, que nem geladeira eu tinha, e eu tinha um frigobarzinho, uma televisão que mal funcionava, e Deus me deu uma casa do meu sonho, com piscina, do bom e do melhor, e Deus foi me dando uma direção de montar meu próprio negócio. Eu montei minha loja através de um quarto que eu tinha, eu quebrei a parede do quarto e fiz uma porta, e ali foi minha primeira loja de celular. Na frente era um mato, do lado era mato, não tinha trânsito, não tinha pessoas, não tinha nada. Mas ali Deus mudou minha vida. Naquela lojinha, de um quarto que eu quebrei a parede, eu fiz minha loja. De lá eu já saí para minha segunda loja, que Deus foi dando direção de material de presentes. Comecei a abrir minha segunda loja, depois veio a direção da minha terceira loja, e Deus tem abençoado muito a minha vida. Eu comprei meu carro para quem andava de bicicleta, comprei o carro e Deus está abençoando a cada dia. Michele, além desses bens que você acabou de compartilhar conosco, existe algum bem maior que você possui? Sim, é o Espírito Santo. Com ele, a gente tem tudo. Com ele, tudo vem no momento certo, na hora certa. E tudo que eu conquistar aqui, nada é menor do que o Espírito Santo que eu tenho na minha vida. Isso mesmo, parabéns pela sua história de superação, Michele, que serve de exemplo para muitas pessoas. Muito obrigada por compartilhar, ok? E é isso, nós acabamos de ver aí, conhecer uma história de uma pessoa que estava com a vida arrasada. Ela estava vivendo um momento em que ela precisava de uma saída, de uma direção certa. Talvez você esteja passando por uma situação assim, mas existe uma saída. Agora é com o Senhor nos estúdios. O que Deus fez na vida da Michele, Ele quer fazer na vida de todos. Todos. Você está hoje me assistindo e vivendo um momento difícil. Mas você pode dar a volta por cima. Você pode se levantar. Um dia, eu acredito que você pode ser uma história de sucesso, de superação. Deus não está permitindo que você está vivendo isso à toa. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe que você pode dar um basta nesse sofrimento através da sua fé. É isso que você vai aprender no congresso. Não há mal que dure para sempre quando você faz um pacto com Deus. E todos os heróis da fé também sofreram, meu amigo. Tiveram que fazer escolhas, tiveram que se aliar com Deus, tiveram que deixar as muletas da vida de lado e fazer um pacto com Deus. Segunda-feira, eu te aguardo aqui. E você vai chegar aqui
e você vai escrever uma nova história esse ano. Eu vou pedir para você olhar para esse calendário agora. Analise, pense. O tempo está passando. Os anos estão passando. Cada uma das segundas-feiras você está vendo aí um círculo, um marco. Você está vendo cada uma delas. Isso significa o quê? Significa o quê? Que você pode tanto ficar em casa, pode cruzar os braços, continuar trancado num quarto, ou você pode na próxima estar conosco. Você nota que nós já estamos no mês de abril. Esse ano está voando. Você precisa de um pacto, você precisa de uma ideia, de uma direção, para começar aí uma reviravolta. Essas pessoas que eu vou colocar agora estavam assistindo, como você, ouvindo a rádio e tomaram a decisão de vir. Acompanhe os depoimentos, eu já volto. Dona Glória, o que aconteceu a senhora vindo aqui segunda-feira? Toda segunda-feira fazendo pacto, nunca quebrei o meu pacto, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Deus me honrou, que eu determinei que até o final do ano eu ia pagar todas as minhas dívidas. Eu paguei 100 mil de dívida. 100 mil? Sim, e graças a Deus, cada dia assim Deus tem abençoado. A minha empresa, tem dia que eu pego até meninas para trabalhar por dia para mim. Sei. Tá. Agora, é importante comentar, a senhora começou o ano e a senhora diz assim, olha, eu vou pagar essa dívida. A senhora não aceitou aquela dívida? Não, eu não aceitei a dívida. Eu determinei que até o final do ano eu ia pagar todas as dívidas. E eu paguei todas as dívidas. E hoje a senhora está aqui em cima dando... Estou aqui dando esse testemunho que eu paguei todas as dívidas. 100 mil de dívida. Que bom. Deus me honrou. a senhora. Deus abençoe e nunca vai faltar para a senhora. Amém. Graças a Deus. Como é que é o nome do senhor? Wallace. Wallace, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, aliança com Deus, o que resolveu? Primeiramente, eu vou contar quando eu cheguei aqui. Há 5 anos atrás, eu cheguei aqui em Florianópolis, desempregado, endividado, com a dívida de 100 mil reais. 100 mil reais? 100 mil reais. E eu não sabia o que fazer. Chegando aqui, para mim chegar aqui primeiro, a minha família teve que comprar passagem, que nem isso tinha para mim vir para cá. Minha família se reuniu, comprou, cheguei aqui e eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O pastor me deu uma palavra e disse assim, ó, a única coisa é o altar. Eu vim, sacrifiquei, coloquei tudo que eu tinha no altar. Em 2 anos e meio eu quitei essa dívida de 100 mil reais. Continuei lutando, tinha um sonho de ter minha casa própria. E hoje eu tô aqui. Né? Esse aqui, ó. Rapaz. Olha aqui, ó. Para honra e glória do meu Deus. Olha aqui, ó. E tem mais. Ontem eu fiz um desafio com Deus. Eu tinha que pagar os 10.859 reais de documento. E hoje o meu corretor disse assim, seu Wallace, o banco te deu um desconto de 5 mil reais. Só não vai poder pagar mais esses 10 mil. Só vai ser só 5.859. Deus é Deus, né, mano? Deus é grande. Saiu do aluguel. Saí do aluguel. Aqui, ó. Vou morar no que é meu. Amanhã eu pego a chave. Isso aqui é o contrato que ele trouxe hoje pra mim. Assinei tudo dia. Amanhã eu já pego a chave. E semana que vem eu tô indo morar no que é meu. Wallace, não quebra o seu pacto. Nunca. Muito mais vai vir na sua vida. Amém. Esse é o começo da grandeza que Deus vai fazer através de você. Amém. Tá ligado? Amém? Deus abençoe. Amém. E o que eu falei no começo do programa para a senhora, para o senhor, para você que está me assistindo, eu repito agora no final. Nem espera chegar segunda-feira. Hoje ainda, essa sexta-feira, você pode estar conosco. Às 9, às 15 e às 18 horas. Em um desses horários, você vai chegar aqui hoje, nós estamos de plantão para te atender. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente, com essa paz. A primeira coisa que Deus dá a uma pessoa é a paz. Você vai ter paz e cabeça para resolver essas situações que tem te feito chorar. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Que a nossa Semana Santa seja abençoada. Deus te abençoe. Prepare-se para reviver os dias que transformaram a história da humanidade. Confira a programação das reuniões desta semana. A Semana Santa. Sexta-feira, 7 de abril. A Sexta-feira da Paixão e a consumação de sua vitória sobre todos os males. Sábado, 8 de abril.
o sábado da preparação, com a Santa Convocação, no jejum coletivo. E para encerrar esta grande semana, domingo, 9 de abril, a Santa Ceia de Páscoa, no dia que marca a ressurreição de Cristo. Semana Santa, de 2 a 9 de abril, em todos os templos da Universal.